Oi, Plaço Lovers, eu sou a Scarlett e hoje eu trouxe para vocês uma receita que está super em alta, que é a torta cookie, desta vez com recheio de branquinho cremoso gourmet. E nós vamos fazer uma torta cookie azul com gotas de chocolate, pedaços de chocolate branco. Então vamos começar com o nosso recheio, que precisa esfriar para depois a gente fazer a massa e rechear ela. Vocês vão precisar, para o nosso recheio de branquinho cremoso gourmet, 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 100 gramas de chocolate nobre branco e 15 gramas de margarina ou manteiga sem sal. E não tem segredo, a gente vai cozinhar como o nosso branquinho tradicional, só não vamos adicionar o nosso chocolate. O chocolate vai apenas no final. Por quê? Se a gente adiciona antes, o nosso brigadeiro vai ficar meio opaco, meio fosco. Nós queremos um branquinho, um brigadeiro branco, bem lisinho, bem brilhoso. Então, nós vamos adicionar somente no final. Eu já volto para mostrar o ponto do nosso branquinho cremoso. Branquinho no ponto. Vou mostrar para vocês, quem nos acompanha já sabe, o ponto é quando dá ondinhas aqui dentro da panela. Esse é o ponto do nosso branquinho cremoso. E agora, depois que eu dei o ponto no branquinho, eu vou adicionar o chocolate nobre, sem ligar o fogo nem nada. Nós só vamos adicionar e o próprio branquinho que está quente vai derreter o nosso chocolate. E vamos para a parte da massa da nossa torta cookie, ou seja, a massa de cookie. Nós vamos precisar de 150 gramas de chocolate branco ou cobertura fracionada. Aqui eu tenho a cobertura fracionada. Você pode usar também em gotinhas. Aqui eu cortei uns pedacinhos maiorzinho. Pode usar em gotinhas e também em barra, em pedaços maiores, que é para ficar bem suculento quando a gente tirar do forno. Também o nosso corante em gel, que eu vou usar até chegar o tom que eu quero aqui na hora. Então você pode fazer o mesmo processo, vai colocando, vai analisando o tom que você quiser. Temos 3 gramas de fermento químico. Aqui nós temos 140 gramas de manteiga sem sal. Eu coloquei um pouquinho no micro-ondas, vocês podem ver, ó. A manteiga deve estar ou no ponto de pomada ou assim, tá? Não muito líquido. Também vamos precisar de 2 ovos, 90 gramas de açúcar mascavo, 30 gramas de açúcar refinado e 200 gramas de farinha de trigo. Nós vamos começar adicionando o açúcar e a manteiga e vamos bater aqui com o fouet, a nossa batedeira planetária, tá? Esse aqui é o globo, então, e depois nós vamos utilizar a raquete. Vou começar adicionando o açúcar refinado, a manteiga. Eu coloquei um pouquinho de essência de baunilha, já misturei aqui. A essência é a gosto, conforme você gosta também. E também vou adicionar o nosso açúcar mascavo. Agora, aos poucos, eu vou adicionar os nossos ovos e também o corante azul. E em seguida, eu vou trocar o batedor e vou colocar a nossa farinha de trigo. Agora eu vou trocar o nosso batedor. Dá uma última misturadinha aqui. E vamos usar o batedor raquete. Ele é um pouco mais firme. As hastes do globo é muito fininha, então a hora que a gente adiciona a farinha, a massa fica mais pesada, pode danificar. Por isso que a gente usa o raquete. Coloco a farinha aqui.
E para não levantar uma nuvem de pó, eu vou dar uma mexidinha aqui, uma misturadinha. Lembrando que dá para fazer à mão, tá? Mas quem tiver batedeira facilita muito o serviço. Dei uma misturadinha por cima. Agora nós vamos terminar de misturar. Agora, hora de adicionar o nosso fermento químico e também as nossas gotas de chocolate branco. Olha a cor dessa massa, vou mostrar para vocês. Olha isso, que lindo! Então, vamos adicionar o fermento químico sempre por último, tanto nas bolachas quanto no bolo. E agora nossas gotas de chocolate, no caso nossas pastilhas, bem chocolatudo, vai ficar lindo demais. Agora eu vou deixar a massa descansando por aproximadamente 30 minutos na geladeira, antes da gente montar ela na forma e rechear, que vai facilitar o nosso manuseio ali na hora de montar. Hora de montar a nossa torta cookie. Óbvio que vamos começar com desmoldante, que é para garantir que a gente consegue desenformar nossa torta cookie bem linda. Então eu passo um pouco aqui no fundo da nossa forma. Eu começo com a massa. Coloco em pedaços. Eu tenho a massa agora fria, ela estava na geladeira, então ela vai estar mais durinha, que é exatamente para isso que a gente colocou na geladeira, que é para facilitar o serviço aqui na hora. Depois que eu coloquei uma porção da massa, eu vou ajeitar ela na forma, para ficar bem tudo no mesmo nível, na mesma altura. Então eu fico alisando aqui a massa, ajeitando. A gente não pode deixar nenhum espaço entre a massa e a forma, porque senão o nosso recheio vai descer, vai grudar, vai virar uma meleca só. Então eu fecho todas as partes aqui. Dou uma ajeitadinha. Se quiser, pode usar a mão também. Vou colocar um pouco mais agora. E aí, a gente vai apertando aqui nas laterais para ficar uma camadinha assim, uma bordinha na nossa torta. Que vai ser mais ou menos a altura que nós vamos colocar de recheio. E bota recheio nisso, né? Vai estar bem recheado. Logo eu mostro para vocês como que eu deixei aqui a nossa forma. Moldamos a nossa primeira camada de massa. Ela fica assim, com algumas bordinhas, então vocês podem ver aqui. E aqui no centro a gente coloca o recheio. Por que a bordinha? Pra gente conseguir deixar o recheio aqui no centro e ele não chegar até a forma. Se o recheio chega à forma, ele vai grudar e vai dar um problemão. Então, vamos colocar o recheio já. Estou usando aqui a manga grande da Cake Brasil para facilitar o serviço. Eu vou rechear já com a manga. E caso for usar colher para rechear, o recheio tem que estar mais quente, mais mole. Porque senão, se quiser mexer aqui dentro com o recheio mais duro, vai grudar na massa e a gente não vai conseguir espalhar. Recheei a nossa torta, ficou muito branquinho. Agora a gente vai colocar a camada de cima.
Dá para usar desmoldante ou margarina. E a gente vai fazer pedacinhos pequenos de massa assim. E vamos grudar nessa borda que já tem de massa também. Então vai colocando, vai espalhando um pouquinho. E para isso também é muito importante que a massa esteja gelada. Se ela estiver mole, a gente não consegue manusear ela. E agora então está pronta a nossa última camada ou primeira camada da torta cookie. Eu gosto de selar ela bem, quando eu colo uma na outra, dou uma espalhadinha assim, porque se a gente não espalha, ela fica aparecendo essas partezinhas que a gente colocou separado. Então eu dou uma espalhadinha, deixo a massa bem grudadinha. E agora eu vou levar para o forno a uns 180 graus por aproximadamente uns 30 minutos. Ela vai começar a ficar um pouquinho dourada, apesar de ter a cor azul, ela vai ficar um pouquinho dourada em cima, daí a gente sabe que é o ponto certo na hora de tirar. E a nossa torta cookie está pronta. Eu vou desenformar aqui com vocês, para vocês verem como é prático quando a gente usa o desmoldante. Agora eu vou levemente puxar a nossa torta para o nosso cake board. Ela tá um pouco quente ainda, então se quebrar vocês já sabem o motivo. Nosso cake board é de 28 centímetros e eu vou cortar aqui para vocês verem como ficou o centro da nossa torta cookie. E vou rechear uma fatia também. E assim está bem recheado também. Já vou colocar aqui na nossa embalagem de fatia. Essa aqui é a embalagem NP630. É especial para fatias, tanto de torta de cookie, brownie, bolo. É só usar a tua criatividade. Facilita também na hora do transporte essa embalagem. Vocês podem ver que a tampa é bem alta. E a gente consegue então rechear e também finalizar com bombons, morango, um chocolatinho. Fica lindo! Olha só! E todas as embalagens, os utensílios que a gente utilizou para produzir a nossa torta cookie estão aqui na descrição. Acompanhem as nossas receitas, acompanhem o canal, o perfil da Plaçu no Instagram. Nós temos muitas coisas lindas e deliciosas para vocês fazerem em casa ou para vender também. E tchauzinho, até o próximo vídeo!